Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e, de ano em ano, lhe trazia quando seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Amém? Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, é um texto muito conhecido de todos nós, porém extremamente pedagógico, renovador, esclarecedor. E eu quero ser bem prático esta noite, por que não dizer, já de antemão, que todo este texto, ou por que não dizer parte dele, está ligado à pessoa de Jesus. E ao longo do tempo nós vamos descobrir isso com maior clareza. Neste texto que nós lemos, tem muitas coisas importantes que podemos considerar aqui. Por exemplo, os personagens, tal como o sacerdote Eli, não é? Ana, Eucana, Penina, os filhos de Eli, são personagens que envolvem o texto, e um texto muito rico para qualquer aplicação. Eu poderia dizer aqui sobre a chamada de Samuel, eu poderia falar aqui sobre a rejeição do sacerdócio de Eli, eu poderia falar sobre a oração, e tantas coisas, né? Isso aqui é um rio, é um oceano, né? Uma fonte inesgotável. Quanto mais você mexe, mais tem. Isso aqui não para, isso aqui é um oceano. E todos nós conhecemos esta história que aparentemente pode ser simples, mas ela tem grandes lições espirituais para nós. Quem não se lembra desse problema que Ana estava vivendo, e já de antemão eu quero adiantar que o nome Ana significa graça, e é dentro deste ponto que eu vou pregar esta noite. Mas como pano de fundo, para a gente entender um pouco mais, vamos aqui ressaltar algumas coisas importantes que estão no texto, que é de grande valia e de grande inspiração e edificação para a nossa vida. O que nós detectamos neste texto é que Deus é soberano. Ele trabalha, Ele permite, Ele tem um tempo determinado, Ele alinha o processo, os desafios. Deus tem o comando de todas as coisas. Dentro desta história, Deus é o Senhor e Ele há de ser glorificado. A história de Ana é uma história integrante, porque revela uma mulher que, dentro do contexto, nós vamos perceber que, mesmo sendo senhora, em nenhum momento ela levantou a sua voz entrou em conflito com a sua escrava, porque Penina era uma escrava. Mas pelo contexto nós vamos descobrir que Penina percebeu que Ana não gerava filhos, e dentro da visão patriarcal, ou dentro da visão contextual daquele tempo, né, da cultura, uma mulher que não gerava filhos era uma mulher considerada amaldiçoada, uma mulher que certamente Deus não olhou para ela com um olhar de misericórdia. E Penina, que o nome significa joia, que de joia eu acho que não tem nada, ela era uma escrava. Porém, a Bíblia é muito clara em dizer isto, e isto é muito pedagógico, porque certamente a Bíblia quer nos dizer alguma coisa. Enquanto Penina, que era escrava, poderia gerar filhos, Ana, sendo a senhora, a Bíblia diz que Deus privou Ana de gerar filhos. E a gente vai entender que essa privação foi por um tempo determinado. Daqui a pouco a gente vai dizer sobre isso. Então, Penina, sendo a escrava, sendo aquela que deveria obedecer à sua senhora, tomou um rumo diferente, porque sendo privilegiada, e tem gente que não sabe lidar com o privilégio, não sabe lidar com honra, em vez de ser benevolente com a sua senhora, ser amiga dela, pelo contrário, a Bíblia diz que, pelo fato dela gerar filhos a Eucana, e para a mulher gerar filhos naquela época, era de grande honra. Ao gerar filhos para o seu senhor, para o seu marido, ela, percebendo que Ana não podia gerar, ela aproveitava aquele momento
E a Bíblia diz que ela irritava, ela implicava. Eita, mulher implicante. Aquela mulher sendo abençoada por Deus, em vez de se compadecer da outra, ela aproveitava a situação e ficava implicando, ficava mexendo, talvez, com a Ana o dia inteiro, porque o que nos explica o texto é que ela não perdia a oportunidade para zombar de Ana. Certamente ela dizia: olha, posso gerar filhos, você não pode, e por aí afora. Só que Ana, mesmo sendo senhora, e pelo fato do nome ter muito significado, o que envolve o caráter da pessoa, o nome hebreu, ele tem certos sentidos. Por quê? Porque na verdade quando uma criança nascia, o nome ao ser dado, ele sim significava muitas das vezes algo que era para glorificar a Deus, ou que estava envolvido com a característica ou o caráter da pessoa. Então Ana, ela era chamada de Ana porque o seu nome é graça. E aí a gente percebe, Penina sendo escrava, não teve atitude de escrava, mas agia como se fosse a senhora. Ana, ao contrário, sendo senhora e tendo a tutela sobre a vida daquela mulher, ela nunca revidou, ela nunca reclamou, nem com Penina, nem com Deus e nem com Eucana. Pelo contrário, ela viveu todo o processo. Por quê? Porque a gente sabe, irmão, que Deus trabalha com objetivos, Deus trabalha com propósitos, mas para Deus cumprir os propósitos, se tem o processo, e se tem o processo, tem um tempo. E este tempo, muitas das vezes, Deus não determina para nós. Deus não fala para nós: olha, você vai passar uma prova durante 1 ano, você vai passar uma prova durante 2 anos. Simplesmente, Deus sendo soberano, Ele determina o tempo que está totalmente oculto a nós, mas Ele determina o tempo da prova. E durante a prova de Ana, ela se portou bem como serva de Deus. A Bíblia diz que Ana, ao passar por toda aquela situação, ela um dia vai lá no templo. Claro que na verdade a Bíblia usa o termo templo, mas o templo ainda não tinha sido construído, era o santuário, e lá estava o sacerdote Eli. A Bíblia diz que o marido de Ana e marido também de Eucana, Penina era a concubina, porém ele oferecia sacrifício ao Senhor, e a Bíblia diz que para Ana, Eucana sacrificava o dobro. Por quê? Porque Eucana tinha em mente o seguinte: apesar de Ana não me gerar filho, ela é minha esposa oficial, titular, e a Bíblia diz que ele a amava, e esse deve ser o comportamento do homem, ou de forma recíproca, tanto a mulher amar alguém ou no relacionamento conjugal, sem que esta pessoa lhe dê algo em troca. Isso é reciprocidade, isso é temor, isso é respeito. Você pode não me gerar filhos, mas eu te amo. Isso está muito relacionado com o amor de Eucana para com Ana. A Bíblia diz que ele oferecia ao Senhor, mas teve um momento que, de tanto ele sacrificar, ele percebeu que Ana, ela estava chorando. A Bíblia diz que ela não comia, ela chorava muito, e Eucana chega para ela e diz: olha, eu não te sou mais do que qualquer presente, eu sou uma dádiva para você. No dizer deles, ele: olha, para mim não importa se você está gerando filho ou não está gerando, eu te amo de todo o meu coração. Mas aquelas palavras não eram suficientes para preencher o vazio de Ana. Então Ana, a Bíblia diz que Deus, por um tempo, Ele determina que Ana fique privada de gerar filhos. Ana está neste momento então estéril, com todo aquele clima de revanche, de implicância para com a sua serva, e aquele momento de não poder gerar filhos, e na mente dela, ela não sabia que isto aconteceria. Nós sabemos porque o texto está nos revelando, mas naquele momento Ana não sabia. Mas mesmo não sabendo de que Deus abriria a sua madre, o comportamento dela era um comportamento de uma pessoa santa, obediente, uma pessoa que era fiel ao Senhor e a seus princípios. Então o que Ana faz? Ana toma uma decisão de ir
a presença de Deus. Diz a Bíblia que Ana, ela se derrama na presença de Deus. E aqui tem alguns pontos importantes que eu quero passar assim como um flash, mas só para a gente fazer menção e ter em mente. E depois em casa você analisa com mais cuidado e com mais tempo. A Bíblia diz que ela entra no templo e ela começa a orar. Deixa eu te dizer, escute bem o que eu vou te dizer. A nossa oração, ela não muda os planos de Deus. A nossa oração não muda os planos de Deus. Por quê? Porque os planos de Deus são infalíveis, irrefutáveis. Os planos de Deus são perfeitos. Aquele tempo que Ana estava vivendo, não foi a oração de Ana que mudou a situação. Pelo contrário, a oração de Ana fez ela se encaixar dentro do propósito de Deus, dentro do tempo de Deus. Eu posso dizer que Deus, ou que a nossa oração muda a nossa história. Por quê? Porque cada pessoa tem uma biografia a ser vivida na história. Ou seja, eu, Mauro, tenho uma história a ser vivenciada. Eu não sei se eu vou viver, eu estou hoje com mais de 50 anos, mas não sei se vou chegar aos 60, aos 70. Eu tenho uma historicidade, e dentro desta historicidade eu vou ter alegria, eu vou ter tristeza, eu vou conquistar coisa, eu não vou conquistar coisa, eu posso ser tomado de enfermidade, eu posso morrer precocemente. É minha historicidade. Então, dentro da minha biografia, dentro da minha historicidade, que não é que Deus escreveu a minha história, isto faz parte da minha historicidade como homem, como ser humano. Porque se eu disser que Deus escreveu uma história para mim, eu posso entrar em conflito ideológico. Por quê? Porque existem muitas famílias, existem muitas pessoas que se saem bem na vida, que se tornam pessoas bem prósperas, que tem uma família abençoada, que é muito rica, que a família é toda perfeita. Por outro lado, existem famílias com problemas. Então eu não posso dizer que Deus escreveu uma história para mim e a minha história é muito boa e a história do outro que é ruim. Então cada um tem a sua historicidade. Só que dentro da minha historicidade, se eu pedir, Senhor, muda esta situação, Deus pode intervir e mudar o negativo para o positivo. Por quê? Porque Deus é soberano. Agora, o que Deus determinou dentro de um plano específico. O que é um plano específico? É quando Deus chama alguém para o ministério ou para uma chamada específica. Aí Deus não abre mão. Aí não tem nada de fazer outra história. A história vai ser aquela. Por exemplo, quando Deus chamou Moisés, ele disse assim: não, Senhor, manda o meu irmão. Ele disse: não vai ser o seu irmão, vai ser você. Por quê? Porque Deus já tinha um traço histórico para a chamada de Moisés. Isto é chamada específica. Porém, o que acontece aqui? A nossa oração, ela não muda os planos de Deus, mas ela pode mudar a nossa história, porque Deus é capaz de mudar a nossa história, sendo ela negativa para positiva. E foi isso que aconteceu. Ana não sabia do tempo que Deus estava trabalhando. Ana não sabia o que estava acontecendo. Mas agora ela entra em oração. E o importante é que quando ela entra em oração, aquela mulher está angustiada, aquela mulher está triste. E aí de repente, quando ela está lá orando, ela não fala nenhuma palavra, porque a Bíblia diz que você não precisa falar, porque Deus conhece o coração. Mas aí tem o sacerdote ali que está observando. Você sabia que tem muita gente que está te observando, está observando a sua história. Aí está lá Ana orando. Ela demorou demais na oração, porque ela entendia o seguinte: o profeta diz assim: não tenhas pressa de sair da presença de Deus. Como ela estava passando uma situação muito difícil, ela entendeu que aquele problema só poderia ser resolvido pelo Senhor, porque tem coisas que nós podemos resolver, mas tem coisas que só Deus resolve. E se só Deus resolve, nós temos que nos curvar diante dele e pedir a sua misericórdia. Mas ao fato de estar orando muito, aquele sacerdote observa e diz assim, só mexendo os lábios: qual foi a interpretação daquele homem? Esta mulher está bêbada. Foi aí que ele não suportou e disse assim: ei, até quando tu vai ficar embriagada? Até quando tu vai ficar tomando vinho? Por quê? Você vai descobrir no texto, meus irmãos, que Ana, a Bíblia diz que Ana se derramou
derramou perante o Senhor. Dá a ideia de que, no hebraico, dá a ideia de que ela se prostrou, ela ficou praticamente deitada nos pés do Senhor. Quando o sacerdote viu aquela cena, ela só batendo a boca, disse: não é possível, esta mulher está bêbada. Irmãos, pode até alguém interpretar a nossa atitude de forma vergonhosa, mas só nós sabemos o que nós estamos passando, e independente daquilo que as pessoas pensam, o importante é aquilo que eu estou vivendo, e aquilo que eu creio que Deus pode mudar a minha história. E aí ela fala: não, Senhor, eu não estou embriagada, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. E aí ela fala assim: olha, eu vim aqui entregar o meu pedido ao Senhor. Na oração de Ana, ela diz assim: Senhor, lembra-te da tua serva. Não dá a ideia de que Deus precisa de ser lembrado de alguma coisa, porque Deus não esquece de nada. Qual é a ideia de que quando a Bíblia usa o termo lembra, é como se ela dissesse: Senhor, age a meu favor, Senhor, trabalha a meu favor, porque Deus não precisa se lembrar de nada, porque Deus não se esquece de nada. A Bíblia diz que Noé estava na arca e tinha muito tempo que ele estava, e diz a Bíblia, e Deus se lembrou de Noé, e Deus se lembrou de Jó. Eu quero te dizer esta noite: levante a sua mão para o céu. Deus está lembrando da sua história, e diante da sua história, por mais difícil que seja, Deus pode trabalhar na sua história e mudar a situação, seja ela qual for, e o maior problema que você esteja passando. Ana então entrega ao Senhor a sua oração, e ela diz: a tua serva não é filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. O que dá a ideia de que ela demorou de fato. E sabe qual é o problema? Que muitas das vezes, às vezes nós não recebemos algo da parte de Deus, porque nós demoramos muito pouco. Nós ficamos muito apressados em sair da presença de Deus. Mas Ana nos ensina que o melhor lugar de estar é na presença de Deus, e não apenas por alguns segundos, não apenas por algum tempo, mas todo o tempo que for preciso para apresentar os detalhes. Certamente Ana apresentou todos os detalhes, e pela passagem bíblica, diz a Bíblia, que Deus atendeu Ana. Quando ela foi refutada pelo sacerdote, o sacerdote, agora sim, tomado pelo Espírito do Senhor, abençoou aquela mulher. Ele disse: faça-te segundo a vontade de Deus. E naquele momento, Deus virou a chave, Deus mudou a história. Por quê? Porque foi o tempo que Deus determinou para que a situação de Ana mudasse de opróbrio para a glória, de vergonha para a honra. E a Bíblia diz que ela foi para casa. Quando ela chegou em casa, ela se deitou com o seu marido, e naquela noite ela gerou um filho, que colocou o nome de Samuel, cujo nome significa: o Senhor me ouviu. A Bíblia diz que durante a sua oração ela fez um voto, dizendo: Senhor, se tu lembrares da tua serva, de forma humilde, porque em algumas situações, às vezes nós queremos reivindicar alguma coisa da parte de Deus, pelos problemas que nós estamos passando, e pelo fato de suportarmos alguma coisa, nós achamos no direito que temos o direito de ter alguma coisa. Mas apesar de ter a perseguição de Penina, ter o problema com o fato de não gerar filhos, pelo silêncio de Deus, pelo um tempo que ela não sabia até quando duraria, mesmo assim ela não vai reivindicar nada da parte de Deus, mas pelo contrário, ela vai se humilhar dizendo: se tu lembrares da tua serva. E a palavra serva significa escravo, e escravo não pode reivindicar nada, não tem o direito de nada, mas ela então se coloca na posição de serva no nível mais baixo, e coloca o Senhor acima onde ele deve estar. Se tu quiseres, Senhor, se tu lembrares de mim, eu vou te fazer um voto. Qual voto? Eu vou gerar este filho, mas assim que eu gerar este filho,
ele não vai ser meu, ele vai ser teu, e eu vou te entregar de volta. Segundo a Bíblia diz, que ela gerou filho, e ele se chamou Samuel. O Senhor ouve, o Senhor escuta. Daí, quando Samuel está aproximadamente com 3, 4 anos de idade, já desmamado, o que ela faz? Ela cumpre o voto. Diferente de nós, que muitas das vezes votamos e não cumprimos, mas Ana cumpriu o seu voto. E a Bíblia diz que ela, quando sobe até a casa do Senhor, porque anteriormente subia Eucana e Penina, e ela ficava desmamando o menino, mas quando ele estava já desmamado, ela então decide subir até a presença de Deus. Chega lá, o sacerdote tem uma surpresa, porque as pessoas, elas ficam surpresas daquilo que nós recebemos, elas não entendendo o processo, e acaba não interpretando da forma correta. Só que Ana, quando chega no templo, ela diz assim: tu lembra de mim? Eu fui aquela mulher que esteve aqui, e você me interpretou como embriagada. Eu não gerava filhos, mas pela oração e pela petição, hoje eu estou aqui trazendo o cumprimento da minha promessa. Aleluia! Você acredita no poder da oração? A sua oração não pode mudar os planos de Deus, mas pode mudar a sua situação, pior que ela esteja, porque Deus é Senhor da sua história. Aí ela vai, como em outras palavras, parafraseando, diz assim: olha, eu vim cumprir a minha promessa. O que é que ela faz? Ela entrega o seu filho ao sacerdócio Eli. E agora é onde a gente vai começar a pregar. A Bíblia diz: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ele ainda um menino. Isso denota a fidelidade de Samuel, porque apesar de ser tão pequeno, já era um homem compromissado com as coisas de Deus, era fiel. E o fato de estar no templo, havia uma certa exigência, alguns protocolos, e isto tudo Samuel fazia. Samuel ministrava perante o Senhor, enquanto os filhos de Eli estavam na baderna e eram sacerdotes. Samuel, um menino de aproximadamente entre 8 e 12 anos, ele servia ao Senhor, ele ministrava, ele ajudava o sacerdote Eli nas ofertas do Senhor. A Bíblia diz que ele era vestido de uma estola sacerdotal de linho, ou seja, uma túnica. Por quê? Porque a sua mãe Ana, que significa graça, o vestia. Agora, analisa comigo. Samuel está com 3 anos, aí Ana confecciona uma túnica, deixa ele lá, volta para casa. Quando é no outro ano, Samuel, vamos supor, não está com 3 anos, já está com 4. Aí na ideia dela, o que é que ela pensa? Bem, se estava com 3, está com 4, ele cresceu. Aí em vez de ser uma túnica menor, ela faz uma túnica maior, vai lá e entrega para ele, e volta para casa. No outro ano, ele já não está com 4, ele está com 5, e assim sucessivamente. À medida que ele crescia, Ana fazia a túnica da forma, do jeito que ele crescia. Ou seja, Ana não apenas gerou Samuel, mas pelo contrário, ela gerou Samuel, mas é ela também quem sustenta. E é aqui que entra o contexto da pessoa de Cristo, porque Cristo é a graça de Deus. Veja bem, Samuel é nascido debaixo de uma promessa, debaixo de um voto. Eu e você estamos aqui porque Jesus entrou na nossa história. Assim como Ana foi ao templo do Senhor pedir a Deus alguma coisa, um favor, um filho, o Senhor Jesus nos pediu ao Pai que a sua misericórdia, a sua graça fosse aplicada sobre nós, porque se não fosse a graça de Deus e a misericórdia de Deus, nem eu e nem você estaríamos aqui. Mas por causa da graça de Deus, hoje eu estou aqui, eu estou adorando, eu estou louvando. O fato de eu estar aqui não é pelos meus méritos, mas é pela graça de Deus. Mas Deus apenas não nos gerou, Jesus não nos gerou na cruz. Veja bem,
que quando Jesus estava na cruz, a Bíblia diz que ele foi ferido do seu lado direito, com uma lança. A Bíblia diz que lhe saiu sangue e água. O indivíduo não pode viver sem a água é indispensável na vida humana, e a água na Bíblia significa o novo nascimento, ser gerado de novo. Diz Paulo que nós não fomos gerados pela semente terrena, mas pela semente espiritual. Diz Paulo que nós não fomos gerados no âmbito físico, mas no ambiente ou no âmbito espiritual. Então a gente entende que aquele que nasce na carne, ou aquele que nasce no âmbito humano, nasce pela carne, mas quem nasce pela semente do Espírito, ele nasce da parte de Deus. Quem nasce humanamente falando, nasce para morrer, mas quem nasce pelo Espírito, nasce para viver. Quem nasce na carne, nasce debaixo de maldição, mas quem nasce pelo Espírito, nasce debaixo da bênção. Quem nasce na carne, ele nasce lá no hospital, mas quem nasce no Espírito, nasce no Calvário. Quem nasce na carne, ele nasce debaixo do pecado, mas quem nasce no Espírito, é justificado por Deus eternamente. A graça não só gerou, mas a graça também sustenta. Ana não apenas gerou o seu filho, Ana, pelo contrário, ela gerou o filho, mas cada ano ela fazia uma túnica, e no fazer a túnica ela estava dizendo: eu estou cuidando do meu filho. E a graça de Deus é assim, ele não apenas nos gerou, não nos transportou para o reino da sua luz, mas ao mesmo tempo que ele gera a semente espiritual em nós, ele também cuida de nós. Levante a sua mão para o céu. Você está aqui porque você está debaixo dos cuidados do Senhor. Você não está aqui por causa dos seus méritos. Você alcançou alguma coisa porque você é muito capaz, porque você é inteligente. Você conquistou alguma coisa por causa da graça de Deus. É o cuidado de Deus para a sua vida. Ana disse assim: devido à minha ansiedade. E quem é que não tem ansiedade? O que Pedro disse? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Levante assim a sua mão. Deus tem cuidado de você. Deus está cuidando de você. Ana apenas não gerou, mas ela cuidava. A cada ano fazia uma túnica. Mas aí me vem a ideia de quê? Qual é a ideia de Ana? Ana pensa o seguinte: Samuel está com 3 anos, dá tamanho, entrega para ele. Volta, está com 4 anos, faz uma outra vestimenta. Mas qual é a ideia? É que quando uma criança está com 3 anos, 5 anos, 6 anos, ele cresceu. Na ideia de Ana, ela visita o menino, está com 5 anos, bem, agora eu vou lá, ele vai estar com 6, ele vai estar maior, porque a visão de Ana é: Samuel cresceu. E na visão de Deus, sabe o que Deus está te dizendo? Sabe o que Deus está nos dizendo? Deus olha para você e diz assim: esse ano você está uma pessoa, mas no ano que vem você vai crescer. Porque Deus, quando olha para você, Ele não te diminui, Ele não faz você retroagir, Ele não pensa nada negativo a seu respeito. Ele pensa assim: não, fulano cresceu. Ele pensa no seu crescimento, Ele pensa no seu avanço. O diabo pensa na nossa derrota, mas Jesus pensa na nossa vitória. O diabo pensa na nossa degradação, mas Jesus pensa na nossa elevação. A ideia de Ana é que Samuel a cada ano crescia, e a visão de Deus a nosso respeito é que nós estamos crescendo. Mas o que é isto? É a graça de Deus. Porque se depender de mim, eu não vou crescer. Mas a graça está lá em Siló. Ana olha, vê Samuel lá no tabernáculo. Qual a ideia que ela tem? Que ele cresceu.
Deus está olhando para você, para o seu ministério, está dizendo: ele vai crescer, então eu tenho que fazer uma túnica diferente. Deus está olhando para a sua vida profissional e está dizendo: ele vai desenvolver, então eu vou dar graça. É a graça de Deus que está te olhando e dizendo: você está crescendo, você vai crescer, você está crescendo, você está crescendo. Levante a sua mão para o céu, porque há vitórias incontáveis para a sua vida. Samuel está no templo, mas quem veste Samuel? A graça, é a Ana. Eu e você estamos aqui, mas quem que nos sustenta? Porque dá a ideia de sustento. Ana está lá na sua casa, mas está construindo uma túnica, e com isso ela está sustentando a vestimenta, provendo a vestimenta para o seu filho. Quando Deus olha para nós, no que tange a nossa vida espiritual, a graça de Deus está nos sustentando. Você está de pé não é porque você é forte, você está de pé não é porque você jejua 3 vezes por semana, você está de pé não é porque você é um super crente, porque você é espiritual, você está de pé por causa da graça de Deus. Deus está nos sustentando. Eu cheguei até aqui porque Deus me sustentou, aleluia. Você está aqui, você tem uma história bíblica, porque Deus te sustentou. Ele te pegou com o teu braço forte e te disse: não temas, porque eu te ajudo. Paulo orando ao Senhor, ele disse assim: Senhor, retire de mim o teu espírito. Foi quando Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando eu li isso, quando eu vi isso, eu achei estranho. É estranho, porque Cristo está dizendo para Paulo: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ora, então quer dizer que o poder de Deus não é perfeito? Ele precisa da fraqueza de Paulo para aperfeiçoar, que significa dizer então que ele está sendo aperfeiçoado? Porque é o texto que está me dizendo isso, porque o meu poder aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas é totalmente ao contrário. Nós somos fracos, e a graça de Deus e a misericórdia de Deus faz com que o poder de Deus se encaixe em nós, se encaixe perfeitamente em nós, ao ponto de Deus nos aperfeiçoar pelo seu poder. Não é o poder de Deus que nos faz, não é os nossos defeitos, ou o poder de Deus que é aperfeiçoado, é o poder de Deus que nos aperfeiçoa. Ele nos encaixa debaixo da sua graça. Isto é graça, isso é benefício. O que é graça? É um favor não merecido. Eu estou cheio de defeitos, eu não tenho mérito nenhum, eu estou cheio de falhas, mas o poder de Deus, ele faz com que eu tenha a graça de Deus. O poder de Deus, ele vai me aperfeiçoando. Não é o poder de Deus que é aperfeiçoado, é o poder de Deus que me aperfeiçoa. A graça de Deus me faz eu encaixar dentro dos propósitos de Deus. Por isso nós sempre afirmamos: nós estamos aqui não é porque nós merecemos, não é porque fizemos alguma coisa, não é por causa da nossa fidelidade, mas é por causa da graça de Deus. Ana olhava para Samuel e vestia Samuel, cuidava de Samuel, providenciava os recursos para Samuel. Quando Jesus olha para nós, ele providencia aquilo que nós precisamos. É a graça de Deus. E aí, quando vamos estudar sobre a graça de Deus, é um assunto abrangente, porque a palavra graça significa favor não merecido. E isso nós estamos baseados principalmente no que tange a salvação. A salvação nos é dada pela graça, porque nós não merecemos. Não existe dinheiro que compre a salvação. Não há nenhum mérito humano, não há nenhum justo, não há ninguém santo ao ponto de reivindicar a salvação.
mas a graça de Deus nos aperfeiçoa para alcançarmos a salvação. Mas a graça de Deus não abrange apenas a salvação. A graça de Deus é chamada de graça capacitadora. Ela nos capacita para fazermos a obra de Deus. Paulo diz que nós nos tornamos capazes, perfeitos, e a Bíblia diz, idôneos para a salvação. O que dá a ideia de uma pessoa ser idônea, é aquela pessoa madura, é aquela pessoa capaz, mas no que tange a salvação, ninguém é capaz, ninguém é maduro, nós somos infantis, nós somos criança, mas a graça de Deus nos torna capaz, nos faz idôneos, Deus nos capacita, Ele tira todas as nossas falhas, Ele tira todos os nossos defeitos e nos faz capazes de alcançar a graça de Deus. Nós estamos aqui, nosso nome está escrito no livro da vida, não pela nossa santidade, não pela nossa perfeição, mas é por causa da graça de Deus. Mas a graça de Deus capacita de âmbito ainda mais elevado, porque a graça que nos capacita em que sentido? Quando Deus foi estabelecer o tabernáculo, tinha que fazer algumas peças, tais como a arca da aliança, o candelabro, o altar do holocausto. Então precisava de alguém com habilidade para fazer aquelas peças. Deus então disse a Moisés: Moisés, chama Bezaleel, que significa sombra de Deus, e sobre a vida dele eu vou colocar o meu espírito e vou capacitá-lo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Bezaleel e ele foi capacitado para fazer os utensílios do templo. É assim que Deus olha para nós. A graça de Deus olha para você e Ele te capacita para você ser um instrumento de Deus para a glória dEle. E Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda um menino, vestido de uma estola sacerdotal, de linho fino. Sua mãe lhe trazia uma túnica pequena. E aí que é o segredo. À medida que Samuel ia crescendo, imagina, você compra uma roupa, você está com 5 anos, mas se você pega 6, 7, 8, 9, 10, aquela roupa não vai te servir mais, porque ela ficou pequena. Deus está lhe dizendo, você está crescendo. Quando você veste uma roupa que você está grande, você veste uma roupa pequena, aquela roupa fica apertada, te incomoda. O que te incomoda hoje, o que te aperta hoje, te faz você entender que você está crescendo, que você cresceu. Esses problemas em volta de você, que está te incomodando, que está te importunando, é porque você está num outro nível. Deus está te levando para uma outra esfera, Deus está te levando para um outro patamar, você está crescendo. Então você agora precisa de roupas novas, e aí me dá a ideia de que eu preciso ter uma mente aberta. Deus me chama para coisas maravilhosas, para coisas sobrenaturais, mas eu insisto a viver uma vida retrógrada, a uma vida passada, uma vida sem investimento, uma vida sem avanço. E existem muitas pessoas que estão vivendo, mas não estão crescendo. Mas quando Ana olha para Samuel, ela diz: não, ele cresceu, então eu preciso arrumar uma outra roupa. Cresceu, eu preciso arrumar outra roupa. E é assim que Deus nos enxerga, Ele nos vê crescendo. Mas como nós estamos usando uma roupa pequena, precisa mudar. Deus está nos dizendo, nós precisamos mudar a nossa concepção. Talvez eu esteja pregando para alguém aqui esta noite que está num processo muito difícil e está dizendo para Deus: Deus, eu não suporto mais. Deus, eu não estou entendendo esse problema. Deus está te colocando num outro patamar. E aí você vai entender que você está crescendo, e a graça de Deus está lhe capacitando para você entender que você precisa ter uma nova visão espiritual.
Esse problema que você está passando, este sufoco, esse clima de revanche, como aconteceu com Penina e aconteceu com Ana, esse problema que houve entre os Ofni e Finéias, no ambiente em que Samuel vivia, ele entendeu que precisava estar mais na presença de Deus, e tudo isso fazia parte do crescimento de Samuel. Deus está te levando em patamares elevados, mas tudo isso não vai acontecer se a graça de Deus não for derramada sobre nós. O que aconteceu aqui é que Ana foi cuidada, Samuel foi cuidado por Ana. Nós, eu e você, estamos neste mundo, mas nós estamos experimentando o cuidado de Deus. Na visão do mundo, nós nunca iremos crescer, mas na visão da graça de Deus, nós vamos avançar e crescer espiritualmente, intelectualmente, profissionalmente. Sua família não será destruída, sua família não está debaixo de maldição, tua família, teus filhos não serão escravos, teus filhos, tua família, teu emprego, sua vida emocional, ela vai crescer, porque a graça de Deus enxerga deste jeito. É bem verdade que muita gente pode olhar e olhar negativamente, mas a graça de Deus está dizendo: você vai crescer, você depende de mim, eu vou te sustentar. É a graça de Deus e tudo isto. Por quê? Porque Cristo é a graça de Deus. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena. A túnica pequena, ela nos aperta. Você está sendo apertado? Sinal que você cresceu. Sinal que você precisa de uma outra túnica. Você precisa de uma nova visão. E quem sabe eu esteja pregando aqui para alguém esta noite que está dizendo assim: mas eu não estou na presença de Deus, eu estou desviado, eu nem sirvo a Deus como se deve. Sabe o que é isso? E aí você diz assim: mas o Senhor está abrindo porta, não falta o alimento na minha casa, eu estou bem. Não é pelos seus méritos, é por causa da graça de Deus. Você está sendo sustentado, não é por causa de você, é por causa da graça de Deus. Você é feliz por causa da graça de Deus. Sua família está abençoada, não é por causa de você, é por causa da graça de Deus. Ela olha para você e te derrama graça. Jesus olha para você e está te abençoando. E o que você tem dado em troca? É muita graça recebida, é muita bênção recebida, é muitos benefícios sendo recebidos por causa da graça de Deus. Tal como Ana, que cuidava de Samuel, Jesus cuida de nós. Tal como Ana, que vestia Samuel, Deus está nos vestindo, nos dando vestimento, nos dando pão, nos dando emprego, nos dando saúde, nos dando paz. Tal como Ana, que tinha uma visão de crescimento, Jesus está olhando para você e está te vendo crescer. Mas o crescer é renúncia, crescer é se submeter à vontade de Deus, crescer é entender os planos de Deus, crescer é se submeter aos desígnios de Deus e aos planos de Deus, crescer é estar dentro do centro da vontade de Deus. Mas para tudo isto dependemos da graça de Deus. Quantos aqui já receberam a graça de Deus? Quantos aqui já receberam a graça de Deus? Você que entrou aqui esta noite, talvez você está dizendo: eu ainda não sou salvo, mas estou abençoado. Isto é graça. Então chegou a hora de você ter a consciência de que você precisa mudar, de que você precisa, ao ponto que você está crescendo em todos os âmbitos da sua vida, você agora precisa se encaixar debaixo da graça de Deus e entender que tudo que você tem não é pelos seus méritos, mas é pela graça de Deus. E o que você tem não é fruto do seu trabalho apenas, é a graça de Deus. Porque se Deus não te dá saúde, Deus não te dá paz, Deus não te dá um emprego, Deus não te dá o ar que você respira, você não conquista nada. Mas se você tem, é porque Deus está lhe dando todos os dias, e isso se chama graça. Isto se chama graça. Você não merece. E quando eu estudo isso, eu vou encerrar. Quando nós estudamos sobre a graça de Deus,
inevitavelmente nós vamos entender sobre a misericórdia, porque a graça de Deus é um favor imerecido, e a graça de Deus, ela nos dá o que nós não merecemos. Ou seja, eu não mereço salvação, eu não mereço nada, mas Deus é gracioso, então Ele me concede. Isto é graça, Ele está me dando aquilo que eu não mereço. Por lado contrário, misericórdia, Deus não me dá aquilo que eu mereço. Ou seja, eu merecia morrer, mas Deus não me mata. Eu merecia sofrer, mas Deus não me deixa sofrer. Então, ao ponto que a graça me dá aquilo que eu não mereço, a misericórdia não me dá aquilo que eu mereço. Ou seja, eu merecia estar perdido, mas Jesus me deu vida por causa da sua misericórdia. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A graça de Deus trabalha unida com a sua misericórdia, e é a razão por estarmos aqui esta noite. Você que chegou aqui esta noite, talvez fazendo uma reflexão, e tem perspectiva de crescimento, seja na vida profissional, na vida emocional, na sua vida familiar, em todos os aspectos, é a graça de Deus que está sendo derramada sobre a sua vida, e você vai crescer de fato. Mas você precisa entender que tudo que você adquiriu até hoje não é por você, e não é por meio de você, mas é pela graça de Deus. E se você ainda não é salvo, então, chega à conclusão que você na verdade está sendo alcançado pela graça, e o que você deve fazer é ter o reconhecimento da sua miserabilidade, da sua incapacidade, e reconhecer que aquilo que você tem é por causa da graça de Deus. Então nesta noite você tem a chance, a oportunidade, o privilégio de aceitar a Jesus como Salvador, que é a graça de Deus, é a graça de Deus que te proporciona felicidade ainda mais, porque pode até ser que você já conquistou muita coisa, mas se você não tem Jesus, você não tem absolutamente nada. Ou há um hino que diz assim: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada. Você pode ter tudo. Eu tenho, é a graça de Deus, mas a graça de Deus não quer te limitar, pelo contrário, Ele quer fazer você crescer muito mais. Você tem, Deus quer te dar mais, mas isto é pela graça. Que Deus nesta noite te faça você entender que os recursos que você tem, que aquilo que você adquiriu, não é pelos seus méritos, mas é pela graça de Deus. A visão que Deus tem a seu respeito é de crescimento, é de provisão, é de proteção, e Ele está cuidando da sua família, cuidando da sua vida, cuidando da sua história e cuidando da sua vida eterna. Que Deus em Cristo te abençoe, amém e amém.